Bom dia, Pai do céu, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito do amor. Pai celestial, ajuda-me a reconhecer o amor profundo que tens por mim e pelo meu irmão. Ensina-nos a abrir o nosso coração para escutar o que nos dizes. Dá-nos o que precisamos para permanecer em ti e enche os nossos corações com o fogo do teu amor. Olá, hoje é dia 11 de março, estamos na primeira semana da Quaresma. E hoje a frase bíblica que somos convidados a meditar é assim: se perdoares aos homens as suas faltas, também o vosso Pai vos perdoará. Então, como já deves ter percebido, hoje venho falar-te sobre perdão. E se já segues este canal há algum tempo, certamente já percebestes que gosto muito de aprender através dos ensinamentos e das histórias de Jesus. Para mim, ele é a fonte. Por isso, sempre que surge alguma coisa sobre a qual quero aprender, quero meditar ou aprofundar, vou à fonte, vou a Jesus. É que Jesus falava de coisas complexas, complicadas, não é? De forma simples. Na verdade, ele ajudava as pessoas a pensar e a chegarem à conclusão, à mensagem, ao ensinamento que ele queria passar por elas próprias. Então, hoje, vamos olhar para Jesus, para os ensinamentos que ele nos deixou sobre o perdão, os quais são fundamentais para a fé cristã. E chama a tua atenção porque ele não se limitou a ensinar, ou seja, a falar sobre o perdão. Ele também demonstrou isso com o seu viver, não é? Com a sua vida, gestos, atitudes. Então, agora vou trazer-te alguns momentos da vida de Jesus que estão relatados nos Evangelhos e que nos trazem lições, ensinamentos e que eu espero também que te possam inspirar e ensinar sobre perdão e a perdoar. Então, por exemplo, em Mateus 18, do 21 ao 22, temos Pedro, não é, que pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar. E Jesus responde: eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, muitas, muitas vezes. Jesus sugere assim que o perdão não tem fim. Isso implica que não devemos colocar limites ao perdão. Jesus ensina-nos assim a perdoar sem limites. Este é um exemplo do que é o perdão incondicional. Depois, ainda em Mateus, mas agora no 5, versículo 44, ele diz: amem os vossos inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Com isto, Jesus ensina que o perdão vai além das relações pessoais e estende-se até mesmo àqueles que nos fazem mal de forma deliberada. Verdadeiramente desconcertante, certo? Radical. Jesus não nos pede apenas para perdoarmos àqueles que nos fazem mal, mas vai mais longe. Pede-nos também e desafia-nos a amar e a rezar pelos nossos inimigos. Perdoar os nossos inimigos. Continuando em Mateus, agora no 18, do 23 ao 35, encontramos a parábola do servo incompassivo, que é uma das parábolas mais poderosas de Jesus sobre o perdão. Nela, Jesus fala do servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas que depois não perdoou um companheiro de serviço que lhe devia uma quantia menor. Nesta história, a mensagem é clara. Se Deus nos perdoa dos nossos pecados, devemos estender o mesmo perdão aos outros,
mente de quanto o erro cometido contra nós pareça grande. Isso ensina-nos que o perdão deve ser recíproco e que a misericórdia que recebemos de Deus exige que a oferecemos também aos outros. Depois temos o perdão na cruz, não é? Que é o maior exemplo de perdão de Jesus, a sua crucificação, quando ele se volta para Deus, para o Pai, e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou seja, mesmo sendo injustamente condenado, porque Jesus não tinha pecado, mesmo brutalmente tratado, em agonia, em sofrimento, prestes a perder a sua vida, Jesus pediu perdão por aqueles que o estavam a ferir, a magoar, a matar. É assim que ele demonstrou o perdão sacrificial e incondicional, que é a base da nossa fé. Perdoar não por merecimento, mas por amor, por compaixão. Pois em Mateus 5, 23 ao 24, aparece-nos o perdão como caminho para a reconciliação. Ele diz que se alguém tem algo contra nós, devemos ir até à pessoa e reconciliarmos-nos antes de oferecer um sacrifício a Deus. Ou seja, Jesus ensina-nos que o perdão não é apenas uma questão entre nós e Deus, mas também entre nós e os nossos semelhantes. O perdão é, assim, uma maneira fundamental, essencial, de construir pontes. Jesus enfatizou que o perdão é um caminho para restaurar relacionamentos e restaurar a paz. Num mundo onde existe tanto desentendimento, tanto ressentimento, tanto ódio, tanta guerra, é tão importante aprendermos realmente sobre este perdão como caminho para a reconciliação. É importante aprender e é fundamental e essencial darmos testemunho, sermos modelo para que o possamos ensinar também, principalmente às nossas crianças. Mas não fica por aqui. Também em João 13, do 34 ao 35, ele diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos tiverdes amor uns aos outros. Ao dizer isto, Jesus mostra-nos que o perdão é uma expressão de amor de Deus em nós e um testemunho do nosso compromisso com Ele. Portanto, é o perdão como um reflexo do amor de Deus. Jesus ensinava constantemente que o perdão está ligado ao amor. Portanto, o que Jesus nos diz é que o perdão é um mandamento essencial para os cristãos. Porquê? Porque é uma expressão do amor, da misericórdia e reconciliação que reflete a própria natureza de Deus. Se pensarmos um pouco sobre isto, chegamos a uma conclusão essencial. Perdão é uma decisão consciente e intencional, na qual a pessoa escolhe libertar-se do ressentimento e seguir em frente, independentemente de como se sente. Ou seja, nós temos os nossos sentimentos, as nossas emoções e temos os nossos valores, os
nossos princípios. E o que Jesus nos diz é que o perdão deve ser um princípio, um valor de vida para nós. E quando assim é, quando o perdão é um princípio fundamental para nós, para a nossa vida, então nós temos a capacidade de não nos deixarmos dominar pelos sentimentos, pelas emoções, pela reação emocional à dor ou ao sofrimento causado por alguém. Ou seja, quer dizer que, apesar da dor que possamos sentir, apesar da tristeza, do sofrimento, apesar de tudo isto estar em nós, dentro de nós, no nosso coração, nós decidimos consciente e intencionalmente perdoar, ou seja, abrir mão do ressentimento, da mágoa. E sabes uma coisa? Quando o fazemos com todo o nosso coração, com o tempo, os sentimentos de dor, a tristeza, o sofrimento, geralmente acompanham a nossa escolha. E, eventualmente, esses sentimentos menos bons transformam-se num sentimento genuíno de paz e cura. Então, muitas vezes, a nossa vida, a nossa forma de viver, não é? E a forma como equilibramos sentimentos e princípios pode determinar as nossas ações e decisões e até o nosso bem-estar, a nossa saúde. O que é que pesa mais? O que é que viver? Nós vivemos deixando que os nossos sentimentos e emoções nos controlem ou somos guiados pelos nossos princípios, pelos nossos valores. Os sentimentos são uma parte fundamental da nossa experiência humana. Eles são reações emocionais e muitas vezes impulsivas, que surgem a partir das nossas percepções, das nossas experiências e interações com o mundo. No entanto, viver somente por sentimentos torna-nos vulneráveis e leva-nos a agir de maneiras reativas e impulsivas. Os princípios, por outro lado, são as nossas convicções profundas, os valores e as normas que guiam as nossas ações de maneira mais constante e fundamentada. São os nossos valores e princípios que nos ajudam a tomar decisões baseadas no que acreditamos ser certo, ser correto, independentemente das nossas emoções momentâneas. Assim, idealmente, o bom é viver em equilíbrio, não é? Com equilíbrio entre sentimentos e princípios. Isto é o mais saudável. Os princípios fornecem uma base sólida para as nossas ações, garantindo que as nossas escolhas, as nossas decisões sejam coerentes com os nossos valores mais profundos. E, por outro lado, os sentimentos conectam-nos com a nossa humanidade, permitindo-nos agir com compaixão, com empatia, com compreensão. Perdoar não é fácil, mas é um processo que nos ensina a ser mais empáticos, mais pacientes e compreensivos, promovendo o nosso próprio crescimento e evolução. Perdoar não significa que estamos a justificar a ação ou o comportamento do outro, mas sim que estamos a optar por não carregar connosco a dor de forma permanente, ressentimento, amargo. É por isso que para Deus o perdão é um convite à transformação, à renovação do espírito, ao restabelecimento do relacionamento
com Ele, não é? Oferecendo que nos oferece uma nova oportunidade de vida. O perdão de Deus não depende da nossa perfeição. Deus está disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero e arrependido. Nós devíamos seguir este exemplo. Aliás, hoje o convite é este: é refletirmos sobre como lidamos com o perdão na nossa vida. Jesus chama-nos a perdoar com generosidade e sem limites, assim como Deus nos perdoou. Lembrando que o perdão não significa que devemos ignorar o erro ou que a justiça não deva ser feita. Significa que devemos nos libertar do ressentimento e permitir que Deus cuide da situação. A Deus o que é de Deus. A Deus cabe o julgamento. Se nos lembrarmos da grande dívida que Deus perdoou através de Jesus na cruz, seremos mais inclinados a perdoar os outros, por mais difíceis que sejam as ofensas que cometam contra nós. Vale bem a pena pensar nisto. Terminamos com a oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor do amor e da misericórdia, fonte da esperança e da consolação. Deus verdadeiro que preenche o nosso vazio com a tua presença, Filho amado de Deus que a todos ofereces vida nova, vem em ajuda do nosso coração partido. Abre a nossa identidade mais profunda ao dom do teu perdão. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Peregrinos de esperança rumo à Páscoa, vamos em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Bom caminho.